Ele foi começar a cantar a música, né? Não, canta aí a música que eu tava cantando. Não, a outra antes. Liga pro zoológico, chama o camburão. Porra de zoológico, vai tomar no cu. Quem manda nessa porra é o Clima de repá, papai. Clima de repá é assim mesmo. Tomara que o Remo se f... Lembrando a você, sempre curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nos ajudar, dar essa força pra gente. E vamos começar hoje, né? Tem muito assunto para falar, rodada 10, 11 e 12 da Série B. E aí, Jonathan Leão, como é que você está depois de finalmente virar essa chave aí? A chave virou, mas vamos aguardar, vamos começar a falar de outro clube do Norte que tá patinando na competição, meu amigo Pedro. Amazonas. Exatamente. O que tá acontecendo com a onça? O Amazonas começou ali uma reação e de repente pisou no freio e a reação parou, continua na zona de rebaixamento ali com 10 pontos e o Paysandu se aproximou do Amazonas. Se aproximou 3 pontos, tá? Uma vitória do Amazonas. O que o Amazonas veio apresentando foi uma queda de rendimento muito grande. Ainda que tenha vencido, perdeu para o Chapecoense de um modo vergonhoso. 4-0, né? Uma sapatada, meu amigo. O que aconteceu com o Amazonas? Chape não tomou conhecimento do Amazonas. Exatamente. O Amazonas perdeu para Chapecoense fora de casa, ganhou o confronto direto ali com o Atlético, né? Ali dentro da sua casa, ali no estádio Carlos Amit, não tá jogando na Arena Amazônia ainda porque, né? E depois, no confronto dos felinos, exatamente, o Tigre levou a melhor em cima da onça. O Tigre levou a melhor em cima da onça e o Criciúma venceu com um gol do Nicolas. Gol do Nicolas, mano. Puta merda. Nicolas precisou sair do Paysandu pra fazer gol na Série B. É inacreditável o futebol. Eu fiquei feliz do Criciúma ter ganhado, porque ajudou pra fazer umas... Porra, com o gol do Nicolas é sacanagem. É pra testar o coração do torcedor do Paysandu. Inclusive o Giovanni também fez gol no CRB. Só no Paysandu que não joga? Por quê? Exatamente. Exatamente. O Amazonas aí que vem se reforçando para esse campeonato. Tem aí 7 contratações. E vamos ver, né, se o Amazonas consegue, além de virar a chave, conseguir acelerar, né? Fez uma compra por atacado no mercado do futebol. Exatamente. Tem time aí fazendo compra por atacado, comprando praticamente um time inteiro novo, né? Já vamos chegar lá. O Amazonas foi ao mercado e trouxe 7 reforços, incluindo alguns que são repatriados, né? Que já jogaram no clube, foram bem, resolveram chamar de volta para reforçar o clube. Se Deus quiser, o Amazonas vai engrenar nessa Série B. Eu espero que o Amazonas engrene na Série B para que os times do Norte continuem na Série B e jogando bom futebol. A minha única preocupação, Pedro, de jogador repatriado é porque a mesma sensação de voltar com o ex, cara. Nunca a mesma coisa. Vê o Nicolas. Exato, mas o Nicolas ele dá felicidade para vocês no Parazão, na Copa Verde, né? Agora vai dar felicidade pro Criciúma. Agora vamos seguir a pauta. Você segue. Segue a pauta. Vamos falar agora do Leão. Here I am. Rock you like a hurricane. Essa pra quem entende inglês. O Leão foi até o Paraná e tomou uma virada do Furacão. Mas foi um amasso do Furacão em cima do Remo. Porque o Remo fez o gol com 1 minuto e recuou o time. E fez o quê? Chamou, né, o Furacão pro seu campo. Inclusive, o cara chamado Allan Kardec faz um gol espírita na defesa do Remo. No último lance do jogo. Isso que eu chamo de ironia. É isso aí. O clube do Remo veio na rodada 10, perdeu pro CRB, teve tudo para vencer, teve pênalti perdido, teve chance desperdiçada. Na rodada 11, o Remo fez aquele jogo venceu espetacular. Jogou muito no Mangueirão, bem. Jogando muito bem. Segundo tempo foi incrível. Foi estreia do Matheus Davó. E ele se entendeu muito bem ali com o Regis no meio campo. Porém, contra o Furacão, o Regis mostrou de novo que não está preparado ainda para jogar. A questão física, a questão física dele pesa muito. Mas o Davó, ele tem feito no Remo o que a torcida esperava
da qualidade do Davó, né? Ele entrou, realmente ele até muito então bem, tem jogado bem. Ele está cumprindo ali com as expectativas do torcedor e da diretoria que trouxe ele com todo o cacife que ele já tem para jogar. Exatamente. O Remo tem aí novas contratações, né? Chegou aí o atacante Marrone e o zagueiro Kaique. O atacante Marrone foi falado muito bem nos outros canais, nos outros programas de esporte, falando que para o clube do Remo foi a maior contratação dessa Série B. Foi repatriar o Marrone de volta para o Brasil e trazer ele para cá, para um time que está brigando ali no G4, entendeu? Então, tipo assim, estou contente com as contratações do clube do Remo, a gente só falta ali efetivar o técnico e continuar fazendo um bom trabalho. Já do outro lado ali da Almirante Barroso, também temos novidades. Vamos aqui analisar os 3 últimos jogos do Paysandu. O que tu me diz aí? 2 derrotas e uma vitória. Finalmente uma vitória, Jonathan Leão. Na verdade, a derrota para o Criciúma eu acho que foi pior do que a derrota para o Cuiabá. Porém, a Malha vem para o bem. Foi o jogo que finalmente derrubou o Luizinho Lopes, que inclusive tirou com derrota no Vila Nova. Que bom. E eu te disse, enquanto o Luizinho Lopes não saísse do Paysandu, o Paysandu não ia ganhar. Mas o que acontece? Contra o Cuiabá, o Paysandu não jogou nada, sejamos realistas. O Cuiabá, aos 90 minutos, uma hora ele batia, outra hora o Paysandu apanhava. Sim. Durante 90 minutos o Paysandu não apresentou nada nesse jogo. Uma análise que eu fiz dos jogos do Paysandu é o seguinte. Nos 3 jogos o Paysandu não jogou nada, porém, sempre com um gol no final, o Criciúma venceu o jogo contra o Paysandu aqui, o Cuiabá venceu em casa e o Paysandu com um gol no final também não jogando muita coisa contra o Botafogo de São Paulo, porque não foi um bom futebol. Sim. Mas aí foram 3 circunstâncias diferentes. Por exemplo, o Criciúma, quando ele veio na Curuzu, ele fez um gol no primeiro lance, foi anulado. Aí no segundo tempo ele fez o gol, foi o gol da vitória, e teve um terceiro gol anulado. Ou seja, o Criciúma, com o volume de jogo dele, chegou a fazer 3 gols no Paysandu, ainda que 2 tenham sido anulados. Sim. Era evidente a falta de preparo do Paysandu para enfrentar o Criciúma, sendo que era um time que na época estava na zona de rebaixamento, que agora sim iniciou uma reação. Mas era um confronto direto que o Paysandu não demonstrou qualidade nenhuma para enfrentar o Criciúma. Contra o Cuiabá, que era o time no topo da tabela, era uma derrota esperada. Contra o Botafogo, aí foi uma outra circunstância. Foi um jogo ganho com transpiração e não com inspiração. E com um dedo ali da torcida que estava com alguns cantos ali, tipo... Vamos partilhar do campo com vocês aí. Aí inspirou o Paysandu aí pra cima. O Paysandu tem jogo que a gente fala que o time foi pra cima fora os ameaças. E os ameaças agora estavam de fora do campo, né? Os ameaças veio da arquibancada. De fora das 4 linhas. E rapidamente o Paysandu se encontrou no final do jogo. O Matheus Vilela foi lá. Leandro Vilela, né? Olha aí. Leandro Vilela foi lá e fez o gol que deu a primeira vitória do Paysandu na Série B. Papão! O Paysandu também trouxe contratação nova. O Outro Paysandu que foi atacado. De carrada, meu amigo. 12 contratações, incluindo o técnico. Aqui estão as últimas contratações do Paysandu. Eu acho, apesar do Vini Faria e do Thalisson e do Diogo, o Vini ainda não estreou, mas o Thalisson e o Diogo já estrearam contra o Botafogo de São Paulo. Mas a maior contratação do Paysandu ainda tinha que cumprir o jogo de suspensão, que é o zagueiro Thiago Heleno. Inclusive, ele vem com possibilidade de ser titular. Dessa janela, eu acredito que tenha sido a maior contratação que o Paysandu fez, foi o Thiago Heleno. Exatamente, um zagueiro de altíssima qualidade, que já tem passagem por vários clubes aí da Série A, inclusive passagem internacional, sendo que é o cara de mais experiência que veio nessa janela para o Paysandu. Eu acredito que ele veio, inclusive, para disputar a braçadeira com o Rossi. Pode ser um processo um pouco mais longo? Eu acho que não. Eu acho que o Rossi, ele tem aquela raça, aquela garra que eu acho que o torcedor do Paysandu espera de um jogador. Então, ele como capitão ali, ele vai permanecer durante um tempo, porque ele realmente está vestindo a camisa do clube. Portanto, é que ele chorou depois do gol do Leandro Vilela, né? Ali na linha de fundo. Mas aí o que acontece... Com aquela sensação de alívio, entendeu? É o que acontece quando você é jogador e torcedor de um clube, né? Que Exatamente. Ele declaradamente, abertamente, é torcedor do Paysandu.
tá ali jogando pelo seu clube do coração e ele mostra isso em campo. Inclusive com todas as críticas que o Paysandu recebeu durante essas rodadas que não venceu, o único destaque positivo, ainda quando jogava mal pelo Paysandu, era o Rossi, que é um cara que realmente se doa em campo. E por enquanto esperamos que essas mudanças tragam um saldo positivo para o Paysandu que ensaia, né? Ainda não podemos afirmar com certeza que é uma reação, mas esperamos que seja. Mas já ensaia uma reação para respirar um pouco mais aliviado, uma vitória que traz tranquilidade para começar a subir na tabela. Exatamente. E estamos aí na semana do Repá, né? O Paysandu entra, né, para disputar o Repá na lanterna da competição, né? Vamos ver a classificação para a gente mostrar certinho pro torcedor. Aí, ó, o Paysandu entra... O Remo... Primeiramente, começando com o clube do Remo, o Remo está em 7º lugar, deu uma oscilada ali, mas continuou vencendo, né? Teve as suas 2 derrotas aí na competição, tanto para o CRB quanto para o Atlético Paranaense. Contra o CRB jogou bem, contra o Atlético Paranaense ali o Remo deu uma recuada e trouxe o Atlético Paranaense para o seu campo. Mas eu acho que o clube do Remo ainda tem um bom futebol para manter dentro de casa a sua invencibilidade e continuar brigando para entrar nesse G4 aí, brigando para subir. E o Paysandu está no bom e velho desespero e vai... às vezes é pior tu enfrentar um time que está lá embaixo, porque ele está muito mais desesperado para vencer do que o teu time. O Paysandu está tentando descobrir se o fundo do poço tem um porão, né? Porque não sai dali, mano. Não, mas já ganhou, já se aproximou dos outros clubes. Inclusive o Atlético e a Amazonas deram uma ótima ajuda na última rodada. Espero que continue ajudando. Exato. O Paysandu não pode deixar que Volta Redonda e Operário se distanciem. O Paysandu precisa de uma vitória. Tomara que não seja na próxima rodada, tem que ser na outra, né? Porque o Leão tá aí brigando pelo G4, então o Remo tem que vencer essa partida, esse Repá. O Paysandu não tem que ver a cara de ninguém, daí, né? moleque. Não pra tem poder que sair ver daí. a cara de ninguém. Inclusive o Remo tem aí, né? 2 jogos que, digamos, seriam fáceis se um deles não fosse clássico, porque vai enfrentar diretamente Paysandu e Atlético seguido. Inclusive o Remo pode ganhar do Atlético, faz saldo, faz ponto. Pode evitar e voltar contra o Atlético. É o jogo pro Remo estrear a vitória fora de casa. Exatamente, é o jogo pro Remo estrear a vitória fora de casa, é o jogo contra o Atlético. Na próxima rodada, teremos aí Remo e Paysandu no sábado, dia 21, às 18h30 no Mangueirão. Inclusive estaremos lá fazendo cobertura, pré-jogo. Acompanhe a gente lá no Mangueirão. Isso, com vídeos separados. O lado do Remo, o lado A... E o lado do Paysandu, o lado B. Lembrando que os 2 times estão abarrotados de jogador com lesão, entendeu? E o Remo ali perdeu o seu jogador principal do segundo tempo, que é o Regis. Não sei até o momento se o Regis vai poder voltar nessa rodada ou não. Mas o Remo tem ali, fez contratações, tem jogador retornando, mas ainda continua com jogadores importantes fora do elenco para esse Repá. Não sei ainda, a gente ainda está, como estamos no meio da semana, se vai dar tempo do Marcelo Rangel voltar, se vai dar tempo do Klaus voltar, mas a gente espera que logo esses jogadores possam estar à disposição do novo técnico do clube do Remo, que ainda não foi efetivado, mas pelo menos está à disposição ali do interino para que o Remo possa continuar fazendo uma boa disputa nesse G4. E já pelo lado do Paysandu, mesmo os jogadores lesionados, eles já estão fazendo trabalho de recuperação, então podem estar aptos a atuarem no Repá com força total. Eu nem me preocuparia com esses jogadores que estão fora, porque trouxe 12, né? Trouxe 12 jogadores. Daqueles que estão fora ainda pra quê? Pra ter 35 no banco de reserva? Não dá, pô. Não, aí entra quem tiver melhor. É melhor ter o que escolher do que tiver. Então vai entrar 11 e vai ficar. Não tem ninguém no banco, né? Então, pô, sacanagem isso aí com o Paysandu. E lembrando pra vocês que o Repá tá sendo destaque nacional. Muita gente fica se perguntando qual é o maior clássico, qual é o maior clássico da Série B, né? A gente tem aí Coritiba e Atlético Paranaense. Sim, Coritiba e Atlético Paranaense. Goiás e Vila Nova. Goiás e Vila Nova.
Goiás e Atlético Goianiense, Vila Nova e Atlético Goianiense. Mas, pra gente que estamos aqui, o maior, sem sombra de dúvidas, é o Repá, porque o Repá é o único clássico que tem duas torcidas, as duas ali brilhando no seu... 50-50 dentro do seu, no estádio. Isso, é 50-50 no estádio, as duas torcidas fazendo muita festa e os dois times sentem essa força da sua torcida. Inclusive, Pedro, é uma opinião impopular que eu tenho, é que o clássico de torcida única não faz clássico, cara. Clássico de torcida única não era nem pra existir, pra falar a verdade. Aumenta a força de segurança, faz um trabalho policial aí, mas clássico é com duas torcidas, cara. Exatamente. Não existe isso. Se o clássico ele traz uma energia diferente. Ainda que outros clássicos da Série B tenham tradição, todos eles são muito tradicionais do futebol brasileiro. Atualmente, o Repá, nessa edição da Série B especificamente, vai ser o maior. Exatamente. Além de Sem sombra de além de dúvidas. ser o clássico mais disputado. É o Repá de número 779. O Remo leva uma vantagem de 20 jogos ali de vitórias em cima do Paysandu. E, inclusive, tem mais empate do que vitória do Paysandu. Não é Paysandu tem mais título. Mas estamos falando aqui Em de jogo jogos. a gente tá falando de Estamos jogo falando aqui de decisivo. jogos. O Remo tem decisivo, 20 jogos de vantagem em cima do só Paysandu. amistoso. E para continuar falando desses clássicos que vamos ter na Série B, a gente esqueceu de um importante, não menos importante, porque clássico também é importante em todos os lugares. Tem Chapecoense e Criciúma e Avaí e Chapecoense lá de Santa Catarina. A gente esqueceu do Operário também, que pode ser um clássico contra o Paraná, contra o Atlético Paranaense e contra o Curitiba. Sim, o Operário, inclusive o Operário tem feito bons jogos nos clássicos. O Operário é o atual campeão paranaense. Justamente, ele tem mostrado essa força. Para vocês verem, né? Os dois campeões estaduais vieram aqui e perderam pro Remo. Vila Nova e o Operário. Inclusive, né, o Vila Nova só ganhou o título, né? Que agora com o nosso amigo Luizinho Lopes está fazendo um trabalho maravilhoso no Vila. O Vila Nova conseguiu sair de uma briga do G4 para o 11º lugar. Para uma fuga do Z4. Exatamente. Para você, deixa nos comentários quanto você acha que vai ser o próximo Repá. Quem vai vencer, Remo ou Paysandu? Fala, Jonathan. Quanto tu acha que vai ser esse Repá? Qual o placar do jogo? Jogo apertado, mas o Paysandu vai sobressair. Vai ser 2-1 pro Paysandu, porque tem que ter um susto, porque é clássico. 2-1. Eu acho que o Remo vai amassar. Vai ser 2-0, fora os ameaços. Falaram a mesma coisa na final do Parazão. Vai ser 2-0, fora os ameaços. Sem o Pavani entregar nada dessa vez, se Deus quiser. Falaram a mesma coisa no Parazão. Se não fosse de entregar aquela bola ali pro Paysandu ter uma reação, aquele primeiro tempo ia acabar uns 5-0. O mundo do si, ele morre na possibilidade. A gente vive no mundo concreto. Mas pra mim vai ser 2-0 pro Remo, fora os ameaços. Pro nosso amigo Jonathan Leão vai ser 2-1 pro Paysandu. Né? No sonho dele, não sei o que ele anda usando por aí. Mas é isso aí. Repá não tem favorito. Não tem favorito, nunca teve. E a história tá aí para contar exatamente isso que nós estamos falando. E é isso. Agradecemos e vamos esperar o próximo jogo, o próximo programa. Lembrando, se inscrevam, curta, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Ativa o sininho, segue a gente no Instagram, @futenorte.pgm. Tamo junto, grande abraço. Falou.